Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. É isso aí, estamos juntos aqui. Bom pessoal, então assim ó, deu um pequeno problema aí, eu já havia gravado esse mesmo vídeo aqui. Eu vou tentar fazer tudo da mesma forma, tá? O outro áudio aí, graças ao comentário aí do Enzo, que eu percebi que a minha voz, né, tava muito baixa, então eu tô replicando esse vídeo aqui, certo? Então, o que nós vamos ver aqui nessa parte que nós estamos no nosso index.html, ok? E aí nós vamos colocar uma imagem, né? Nós vamos colocar uma imagem, uma descrição para aquela imagem. Vamos chamar o nosso Bootstrap aqui através do link e vamos criar o nosso CSS, chamar o nosso CSS aqui no site aqui, no HTML, e aí a gente vai ver algumas coisas relacionadas com o Bootstrap e com o CSS lá no navegador, e aí depois eu vou explicar certinho, tá? Então, eu preciso assim, ó, vocês podem dar uma pausa nesse vídeo, pegar uma imagem de vocês, uma imagem que vocês queiram, para um banner, tá? Essa imagem vai ser um banner, certo? Pode ser JPG ou PNG, tanto faz. E aí, vocês coloquem dentro da pasta do projeto, dentro da pasta Resource. Dentro da pasta Resource nós criamos duas pastas, uma pasta CSS e uma pasta IMG. Vocês entrem nessa pasta IMG e colhem ali, tá? Procurem assim, ó, quando vocês colocarem lá, procurem colocar a imagem sem espaço, tá? Por exemplo, eu coloquei a minha imagem aqui, que é o banner oficial do meu projeto. Eu escrevi acessibilidade.jpg, tá? A extensão não importa, mas o que importa é que vocês escrevam só assim, sem espaço. Ou, se forem ter duas palavras, a primeira com minúscula, a segunda com maiúscula, ou separado por hífen, tá? Ou por hífen ou por sinal sublinhado, tá? Então, tome esse pequeno cuidado, certo? Então, eu já estou aqui com o meu com a minha imagem, né? Então a gente vai chamar a imagem, tá? Então acredito que agora vocês já tenham essa imagem na pasta de vocês. E nós vamos vir aqui, ó, aonde nós temos menor div maior, menor img src igual, abre aspas e fecha aspas. Dentro desse src, dentro desse par de aspas vazio, é onde que a gente vai chamar a nossa imagem, tá? Então vamos no início da linha aqui com o home e vamos navegar com a seta para a direita até chegar dentro da segunda aspas. Div maior, menor, img, espaço, src, igual, abre aspas e fecha aspas, tá? Então eu tô aqui em cima da segunda aspas, que é o fechamento. Aqui eu vou chamar a minha imagem, então vai ser resource. Ó, eu botei só a letra R, ele já colocou para mim resource barra, certo? Deixa eu só me desafogar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, resource barra. Então eu aceito isso dando um enter. É isso que eu quero. Ok, dentro do resource barra eu tenho duas pastas, CSS e IMG. Então eu dou uma seta para baixo, eu caio em cima de IMG barra, ing barra ele fala. E vou dar um enter para aceitar. Como eu tenho só uma imagem dentro da minha pasta de imagens, depois a gente vai colocar mais, tá? Mas agora só essa imagem por enquanto para a gente fazer uma logo ali. E eu vou dar um enter, tá? Então ficou resource barra, ing barra, acessibilidade.jpg. Assim ficou a minha imagem. Se eu navegar com a seta para a direita agora, espaço, alt, que é onde a gente vai colocar uma descrição prévia da nossa imagem. Então, igual, abre aspas e fecha aspas. Estou em cima do fechamento da aspas aqui, eu vou escrever logo oficial do projeto escrito acessibilidade
total. Tá? Aqui pode escrever tudo em minúsculo, não tem problema nenhum, porque não vai ser visível essa frase, tá? Dentro do Alt, que ela não vai ser visível. Ela vai aparecer por trás da imagem, tá? Então não tem problema dela ser minúsculo, maiúsculo, ou se vocês quiserem colocar também não tem problema nenhum, tá bom? Então nós temos já a nossa imagem, eu vou salvar aqui, dar um Ctrl S. Agora eu vou abrir o meu navegador, certo? Como é que a gente vai abrir o navegador? Ctrl Shift P de Paulo. E eu vou escrever server, S-E-R-V-E-R. Live Server, Open with Live Server. É essa a opção que vocês precisam cuidar, tá? Que vocês precisam conectar é nessa opção. Open with Live Server, tá? Vou dar um Enter aqui, dei um Enter, ok, apareceu a minha imagem. Nesse momento, como eu não estou usando estilo nem nada, a imagem ela tá grande, tá? Então ela está usando aproximadamente aí 80-90% de altura por 40 de largura, tá? Então é basicamente assim que ela está mostrando aqui na minha tela. Certo? Ela está grudado no topo e grudado na aba esquerda, tá? E logo acima dos itens do nosso menu. Então nós temos a imagem. Se eu der uma seta para cima, tá? Ela vai falar gráfico, logo do projeto, escrito acessibilidade total. E aí logo abaixo eu tenho os links do meu menu, link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. Tá? Então nós temos esses links aqui. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o Bootstrap, né? Nós vamos chamar o Bootstrap e aí eu vou explicar outros detalhes para vocês em relação ao que vai acontecer aqui na nossa página. Então vamos voltar aqui no nosso index e vamos dar um Ctrl Home para ir lá para o menor exclamação doctype HTML e vamos descer com a seta até metaname. Então vamos descer aqui menor HTML, em branco menor head maior, que é a cabeça do site, menor metacarset, tá? Que isso aqui é a codificação em UTF-8, certo? Menor metaname viewport. Nessa linha aqui eu preciso dar um end para ir para o final da minha linha. Estou no final da linha, com o end eu vou dar 2 enter e vou chamar o Bootstrap, tá? Então como que eu vou chamar o Bootstrap aqui? Eu preciso chamar a partir de um link, tá? Então eu vou escrever aqui L-I-N-K, link, e vou dar um enter. Ele já vai completar a linha para mim. Ele vai colocar ali menor link hell style sheet, tá? E aí ele coloca href igual, abre aspas e fecha aspas. Então dentro desse par de aspas aqui, que é onde a gente vai chamar o nosso Bootstrap, certo? Lembrando que o Bootstrap eu deixei para download para vocês aí no terceiro vídeo, se eu não me engano, segundo ou terceiro vídeo. Então vocês vão ter que dar uma procurada aí na playlist, nos comentários, ali está o link pro Bootstrap. A partir de agora, se vocês acharem necessário, vocês deixem nos comentários aí. Eu crio um grupo no WhatsApp e disponibilizo em todos os vídeos daqui para frente o link do grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas diretamente comigo, tá? Dúvidas somente do que a gente está desenvolvendo aqui. Lembrando que eu também dou aula de linguagens de programação e dou aula particular também de HTML. Só que eu só vou tirar as dúvidas do que estamos criando aqui nessa playlist, tá bom? Então vamos lá. Eu estou dentro das aspas aqui, eu vou chamar aqui. O meu Bootstrap está dentro de vendors, então eu vou botar uma letra V. Ó, ele já sugeriu para mim aqui vendors. Eu vou dar vendors barra, né? Vou dar um enter. Ó, Bootstrap barra. Vou dar um enter.
e CSS. E aí dentro de Bootstrap nós temos duas pastas, CSS e JS. Eu quero CSS, então eu já estou em cima dela, só vou dar um Enter, tá? Agora ele abriu para mim, porque o Bootstrap ele me disponibiliza muitos tipos de folhas de estilos diferentes. Só que eu quero a folha de estilo em cascata pai de todas, que é bootstrap.css. Então você pode procurar aí bootstrap.css. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vou indo aqui. Ok, então com as setas para cima vocês vão chegar mais rápido, tá? Vocês vão chegar mais rápido com a seta para cima. Então vai passar por o Bootstrap RTL, depois bootstrap.min e bootstrap.css.map. Não é esse, é só o que está escrito bootstrap.css. É o que está escrito somente isso, tá? Bootstrap.css. E vou dar um Enter. Nesse momento eu tenho meu Bootstrap aqui, atrelado ao meu HTML, ok? Eu tenho imagens e eu tenho menu, que é o cabeçalho do meu site. Eu já salvei aqui, dei um Ctrl S e eu vou retornar na minha página. Já tenho uma pequena mudança aqui na minha página, certo? Já tenho uma pequena mudança na minha página. A minha tela ainda está em alto contraste, não tirei do alto contraste para não prejudicar a visão de ninguém que tenha visão baixa, que tenha problema aí com tela muito clara, tá? Então eu deixei minha tela em alto contraste. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Nesse momento a gente tem uma tela de fundo, certo? E nós temos uma sobretela que é o nosso container, aonde nós linkamos o Bootstrap, certo? Nós linkamos o Bootstrap. O que eu quero dizer com isso? Essa tela de fundo, ela ocupa 100% do width, né, que é da largura, 100% da largura da nossa tela. Qualquer tamanho de tela, ela ocupa 100%, tá? O fundo, a sobretela, ela ocupa 80%. Por quê? Da esquerda para a direita, nós temos visível. E depois a gente vai ver isso para quem enxerga um pouco e para quem enxerga legal assim, né? Para quem enxerga, bom, enfim, para quem enxerga vai conseguir visualizar. Para quem não enxerga eu vou explicar, tá? Então, nós temos 10% de margem à esquerda, da esquerda para a direita, e 10% de margem, 10% de tela livre da direita para a esquerda. Esses 10% eles estão atrelados à minha tela de fundo, certo? Por quê? Porque quando eu coloquei o Bootstrap, ele reduziu a largura da minha página principal, ele reduziu a largura do meu container, tá? Então o container do Bootstrap ele tá atrelado a 80%, tá? 80% da tela total, certo? Então ele ocupa 80%, ou seja, vocês pensem assim, ó, vocês peguem uma folha de ofício inteira e coloquem sobre uma mesa, tá? E aí vocês vão pegar uma outra folha de ofício, vão dobrar ela ao meio no comprido, né? E vão colocar dentro, em cima dessa outra folha, deixando a mesma margem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então isso é uma sobretela, tá? Então ele faz essa distinção, né, da tela de fundo para a sobretela, que é o que o Bootstrap nos coloca, certo? Inclusive essa sobretela a gente pode fazer algumas coisas com ela. A gente não vai mexer na largura, mas por horas, para quem enxerga um pouco entender bem o que eu estou falando, nós vamos criar agora o nosso CSS e vamos colocar uma cor de fundo e uma cor
diferente na nossa sobretela do Bootstrap, para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Então vamos embora lá para o nosso código. E agora nós vamos fazer o seguinte, Alt 1, tá? Alt número 1, e vamos com a seta para cima. Vocês têm que achar a pasta chamada Resource, tá? Provavelmente quando vocês derem Alt 1, vocês vão estar em cima do HTML e é só ir com a seta para cima vocês vão achar Resource, tá? Resource. Quando vocês chegarem em cima de Resource, provavelmente ela vai estar recolhida. Basta vocês dar uma seta para a direita, tá? Basta vocês dar uma seta para a direita, ela vai expandir. Dentro dessa pasta Resource, então nós temos a pasta CSS e a pasta Bootstrap, a pasta ING, né? Pasta IMG, tá? Nós vamos em cima da pasta CSS, que é uma seta para baixo. CSS, tá? Ela não selecionado, mas não tem problema, tá? Ele fala isso mesmo, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um menu de aplicação, que é o botão direito do teclado, e uma seta para baixo em novo arquivo, tá? Quando você der o Enter em cima de novo arquivo, nós temos que escrever o nome do arquivo que a gente quer. Então, style, que é style.css, e vamos dar um Enter. Ok? Bom, agora nós estamos aqui com o nosso style.css. Ele está todo em branco, não tem nada escrito nele, certo? Nós já deixamos preparado lá para chamar esse style.css. Não, quer dizer, a gente vai chamar ele ainda lá no HTML. Mas antes de chamar ele no HTML, nós vamos só mudar a cor, então, do fundo geral do nosso site e da sobretela do Bootstrap. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a propriedade body, que é o corpo do nosso site, o corpo de fundo, né? O corpo mesmo, tá? Então nós vamos escrever BODY, espaço, abre chaves, Enter. Quando eu abri chaves e dei o Enter, ele já fechou as chaves para mim e me colocou numa posição dentro, né, dentro desse par de chaves, para que eu possa digitar o que eu quero ali para integrar um estilo na minha tela de fundo, certo? Então eu vou colocar o estilo de cor, né, uma cor de fundo, que é um background color, cor de fundo, né? E vou colocar uma cor ali que eu já vou dizer para vocês como que a gente vai colocar essa cor. Então vamos lá. Então vamos escrever BACK, tá? Quando você escrever BACK, o VS Code ele sugere, tá? Então, se caso ele não falar, você pode dar uma seta para baixo, uma seta para cima, e você tem que encontrar background color, tá? Background color. Você achou? Ele vai falar background, o NVDA fala background, tá? Background color, e basta dar um Enter, tá? Ok, quando eu dei um Enter, ele já colocou lá para mim background, color, espaço, e um ponto e vírgula. E entre esse espaço e o ponto e vírgula é onde é que está agora o local que eu tenho que colocar, que é antes do ponto e vírgula, tá? Eu tenho que colocar a cor que eu quero. E eu vou escrever aqui CA. Ó, nem precisou escrever CA, eu escrevi só C, ele colocou ali para mim Cadet Blue, tá? Se você quiser, você pode escrever CAD para reduzir as possibilidades, e ele vai estar ali só Cadet Blue, tá? E basta dar um Enter, tá? E aí eu tenho lá já a cor de fundo do meu site como Cadet Blue, certo? Agora eu vou ir com a seta uma vez para baixo, fecha chaves, vou dar uma seta para a direita, ele vai falar em branco, vou dar 2 Enter,
tá? Dei 2 enters aqui. E agora, gente, agora nós temos que atribuir uma cor à nossa sobretela, que é o que o Bootstrap modificou pra gente, tá? Que é o nosso container, tá? Então assim, ó, se você tem dúvida de como você escreveu container, basta retornar ali no HTML, pode dar um Ctrl Tab, retorna no HTML e você vai procurar a palavra body, tá? O NVDA fala body. Logo abaixo de body, nós temos uma div class container. Você só vai... Vamos fazer isso junto. Então, vamos lá. Ctrl Tab. Eu estou aqui no link, né, do Bootstrap. Eu vou descer com as setas menor title, menor barra head maior, menor body maior, ó, menor div class igual, abre aspas, container, fecha aspas, maior, tá? Quando eu falei para vocês em outra aula, onde a gente criou essa container aqui, que ela vai ser a container geral do nosso projeto, tudo que a gente vai fazer é dentro dela, né? Eu coloquei ali container com 2 N's e é um N só, então é CONTAINER, container, certo? Então é assim a palavra. Então vocês podem já corrigir ali, container é com um N só, tá? E basicamente é isso, tá? Porque provavelmente se você botou container com 2 N, deixa eu ver qual é o reflexo que tem. Deixa eu ver uma coisa. Se você escrever container com 2 N, com 2 N's, ele não vai ter reflexo nenhum no HTML, então você pode ter ficado perdido em relação a isso, tá? Então basta você entrar ali e tirar uma letra N de navio, vai ficar CONTAINER, só um N, tá? Claro, tem o N lá antes do T, mas lá no final, que é ner ali no caso, no final da palavra, eu tinha falado com 2 N's e é um N só, tá bom? Então é assim, ok? Então vamos salvar, vamos dar um Ctrl Tab, voltar aqui no nosso style, na folha de estilo. E o que nós temos que fazer aqui, gente? Para trocar a cor do container, tá? Para trocar a cor do container, eu preciso chamar a classe aqui no CSS. Como que eu chamo uma classe no CSS? Lembrando que nós temos menor div espaço class igual, abre aspas, container, fecha aspas, maior, tá? Bom, a classe no CSS eu chamo através do ponto, no ponto final. Então, ponto container, tudo junto. Então vamos escrever ponto final, CONTAINER, espaço, abre chaves, mesma coisa, tá? A regra do CSS, todos os estilos que você for aplicar em determinados locais, você tem que colocar dentro de chaves, tá? Se você colocar fora de chaves, não vai funcionar, tá? Então, assim, classe com início, o início para chamar no CSS é com o ponto, tá? O ID, para chamar o ID, é com o sinal de número, tá? E para chamar uma propriedade pura do HTML, por exemplo, se eu quero fazer um container aqui com uma div, mas eu não quero colocar classe nessa div, eu chamo aqui no CSS, eu só digo div, tá? Mas é melhor eu sempre usar uma classe que possível, tá? Então no body e alguns outros lugares a gente não vai usar classe, mas daí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai estilizar. Bem tranquilo, tá, pessoal? Então agora, o que nós temos que fazer? Nós já temos no nosso body o nosso background color Cadet Blue, que é um blue meio que acinzentado, meio claro assim,
Não é tão claro, tá, gente? Não se preocupem, tá? E agora nós vamos colocar o background da nossa sobretela do nosso container, nós vamos colocar de preto. Então, vamos lá de novo, background, B-A-C-K. Ó, já sugeriu aqui para mim, background hífen color. Vou dar um enter e vou escrever B-L-A. Vou dar uma seta para baixo e uma seta para cima, black, tá? Por enquanto, nesse exemplo aqui, a gente não está trabalhando oficialmente ainda com o CSS, é só para mostrar para vocês, para quem enxerga as mudanças, para quem não enxerga também tem a sua relevância porque fica o aprendizado, né? Tá? Então, coloquei aqui. A gente não vai usar o nome das cores, a gente vai usar os valores das cores, tá? No CSS a gente vai usar os valores das cores em praticamente tudo que a gente fizer, tá, pessoal? Então basicamente é isso, tá? Para quem tem dificuldade eu também vou citar, tá? Por exemplo, o preto, o black, nós temos a cor e tudo tem que ser escrito. Quando vocês forem escrever uma cor no CSS tem que ser em inglês, não pode ser em português. Se eu escrever preto não vai funcionar, tá? Agora, se eu escrever black funciona, e se eu escrever número 000000, ok, são 6 zeros, tá? Quando nós temos uma sequência de números iguais, eu não preciso colocar os 6, eu posso colocar somente 3, tá? Não precisa colocar os 6. Quando, por exemplo, eu tenho uma cor chamada F5F5, que é um branco bem claro mesmo, eu preciso colocar tudo, tá? Todos os 6 valores, os 3 Fs e os 3 números 5, tá? Por exemplo, eu tenho 660000, tá? Preciso colocar tudo também. Ou seja, quando forem cores, quando forem números iguais, 1111, 00000, 3333, 5555, aí pode ser só três valores, porque não tem problema nenhum. Ou se eu for colocar branco, por exemplo, que é FFFFFF, que são 6 Fs, eu posso colocar somente 3, tá, pessoal? Então fica essa dica aí também para vocês, beleza? Então já temos o black aqui, vamos salvar, vamos voltar no nosso projeto, ok? O meu projeto está atualizado, só que, detalhe, gente, eu não tirei do alto contraste. Eu vou tirar agora aqui, quem enxerga um pouco vai ver como é que ficou. Só que, o que que deu aqui, pessoal? O que que aconteceu? Eu fiz a minha folha de estilo. Fiz tudo certinho, tá, Marcos? Mas e aí? Fez tudo ali certo como tinha que fazer, fiz como tu falou para fazer, mas não funcionou. Não, gente, não funcionou. Por quê? Sabe por quê? Porque lá no HTML a gente não colocou o link chamando o nosso CSS, né, pessoal? Então vamos retornar lá no nosso VS Code, tá? Vamos dar um Ctrl Tab aqui no nossa index e vamos com a seta para cima. Quando você chegar em cima de title, né, title, uma seta para cima ele vai estar em cima do link do Bootstrap. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ir no final da linha do Bootstrap, onde está chamando o link do Bootstrap, que é aquele último que a gente fez antes do title, tá? Vamos dar um end em cima da linha dele, vamos dar um enter e vamos dar mais um enter e uma seta para cima para ficar na linha em branco, tá? E agora nós vamos chamar o link, L-I-N-K, link do nosso CSS que a gente acabou de criar, tá? Eu já estou aqui dentro das aspas, o link é o mesmo, eu já expliquei antes, então não vou explicar de novo. Então nós só vamos chamar aqui agora. Aonde está o nosso CSS? O CSS que a gente criou, no resource. Então, resource barra, CSS barra, que é o que eu quero, style.css e dou um enter aqui em tudo. Vou dando enter até o fim e dou um Ctrl S para salvar, ok? Então a gente chamou o nosso CSS,
tá? O porquê que o nosso CSS fica abaixo do Bootstrap? Porque no HTML as folhas de estilos elas são chamadas de baixo para cima, tá? Então se eu colocar o Bootstrap abaixo, ele pode gerar uma coisa, e se eu botar acima ele pode gerar outra coisa, tá? Então nós colocamos aqui como primário o nosso CSS, como secundário o nosso Bootstrap, mas vai funcionar tudo igual, tá? Então salvei aqui, vamos ir lá para nossa página e pronto, pessoal. Quem está enxergando viu que já teve alteração. Então nós temos a cor de fundo do nosso site agora, um azul acinzentado, tá? A cor de fundo do nosso container preta, tá? Que é onde que a gente tem a nossa imagem, nossos menus. E é isso, tá, pessoal? Então era basicamente isso que eu havia feito no vídeo que deu problema aí no meu áudio, que não saiu e eu não tinha percebido isso, tá bom? Então um forte abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.